Iniciada a sessão de julgamento de quinta-feira, dia 8 de outubro, período da manhã. Val, por favor, convoque o advogado. Só um minuto, por favor. Item 138 a 141 da pauta, doutor Lucas Moraes, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 138 a 141. Doutor Lucas Moraes, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Só um minuto, por favor. Doutor Lucas, recebeu? Eu mandei. Patrono convocado, presidente. Bom dia. Me ouvem? Sim. Sim, eu acho que a Miriam está congelada. Congelou novamente. Sua imagem. Mas a imagem não. Não vejo aí. Ela saiu. Estão me vendo e ouvindo? Sim? Então tá. Então vamos começar. Só um minuto. Se der problema de novo, eu vou ter que ir nessa sistemática de sair. Já deu novamente. Diferença de contribuição para o financiamento da Jurrat. Está dividido em 4? Estão divididos em 4? Vocês estão me ouvindo, gente? Se alguém der problema, me avisa, tá? Está dividido em 4. Deixa eu baixar a qualidade do vídeo aqui, só um minuto. Por quê? A empresa tem 3 ações judiciais onde ela questiona verbas de fatos geradores. Na primeira, ela questiona aviso prévio indenizado, auxílio creche, um terço de férias e vale transporte. Na outra, abono de férias, na outra, complementação de auxílio-doença e 13º. Então, o que o fiscal fez? A parte exigível, e tem uma com salário maternidade, hora extra e adicionais. A parte exigível, que não tem ação judicial questionando a base de cálculo, o fiscal lançou num processo, e todas as outras que têm 3 ações judiciais, ele lançou nos 3 outros. Então, na verdade, os 4 processos são iguais, no mesmo período, certo, doutor? E só varia por causa da exigibilidade suspensa, por causa da ação judicial, nos outros todos. Aqui não questiono nada da ação judicial, não estou questionando a base de cálculo, estou questionando a diferença de... Perdemos. Travou.
Oi? Estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou. Questionando a diferença de parou. Vocês congelam para mim e aí eu vejo que eu estou fora. Então, quem está fora sou eu, né? Aí, se qualquer coisa, vocês... Congelou de novo. Nossa, tá difícil demais hoje. Tá difícil hoje. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Talvez se for pelo celular, ajude. Emília, porque parece que esse problema aí vai ser de novo. Ele aconteceu de novo já. Isso, é. A senhora já está travada. Eu tenho que entrar pelo celular. Vou tentar. Eu vou tentar. Deixa eu achar aqui, porque eu nunca entrei pelo celular. Aqui vocês estão me vendo? Tá ótimo. Perfeito, agora tá bom. Matheus, você aguenta a gravação, por favor? Tá, João. Tá? Porque... Aqui vocês estão me vendo? Então vamos por aqui mesmo. Deixa eu pôr o fone de ouvido nesse aqui. Então, Matheus... Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Baixar a qualidade do vídeo. Bom, eu acho que deu para entender que são 4 processos iguais, o que varia só os outros 3 que tem ação judicial questionando a base de cálculo, certo? São todos processos de diferença de Jurat. Então, vamos para o primeiro. O primeiro, que está aí, o 138 da pauta, é os exigíveis, tá? Então, auto-infração, lavrado contra a empresa, cujos créditos decorrem de diferença de Jurat, incidentes sobre base de cálculo declaradas de empregados em GFIPs, uma com código 115 e outra com código 650, apurados no período do ano todo de 2014. Consta do relatório fiscal que, de acordo com o Estatuto da Empresa, o objeto social da sede é a exploração de seguro de danos em qualquer das suas modalidades ou formas, e do ramo de seguro de pessoas. Em 2014, a empresa possuía 164 estabelecimentos, dos quais 137 estavam ativos, conforme dados extraídos do cadastro da RFP. A empresa informou em GFIP, em 2014, o KNAI 6512-100, seguros não vida, no campo correspondente à sua atividade preponderante, mas deixou de aplicar a alíquota Jurat correspondente a tal atividade, de 2%, tendo declarado a alíquota de 1%. A empresa informou ser uma sociedade seguradora pertencente ao Grupo Banco do Brasil MAPRE, sendo sua atividade preponderante a exploração de seguro de bens, não vida, e sua atividade secundária, a exploração de seguros de vida, atuando em ambos os ramos que todos os funcionários do grupo segurador são comuns. Atuando em todos os ramos que todos os funcionários do grupo segurador são comuns, desenvolvendo suas atividades tanto a fiscalizada como as outras empresas, relativas apenas a trabalhos administrativos. O contribuinte informou que contrata anualmente por empresas especializadas para realizar análise de condições e possibilidades de melhorias no ambiente de trabalho, sendo elaborados laudos com programas de prevenção de riscos ambientais, análise ergonômica, programa de controle médico e saúde ocupacional, segundo os quais o grau de risco de acidente de trabalho do estabelecimento é leve, sendo por isso utilizada a alíquota Jurat de 1%. Para o estabelecimento em que há operadores de telemarketing, a empresa alega que a atividade é meio em relação à atividade da companhia. Foi realizada visita à unidade Bauru, mais próxima da RF Bauru, a partir de onde se desenvolveu a ação fiscal, em que se constatou a presença de 11 trabalhadores, sendo 3 deles prestadores de serviço terceirizados, limpeza, portaria e locação de autos, área destinada à atividade administrativa e área destinada à realização de vistoria veicular. A empresa enviou novas GFIPs após o início do procedimento fiscal, voltando a informar a alíquota de 2%. Em relação aos estabelecimentos, final CNPJ 45, 78 e 58, a atividade preponderante era de telemarketing,
para a qual a alíquota de RAT é de 3%. Tendo havido, assim, erro quanto a informações de EFIP da atividade, tanto da atividade preponderante quanto da alíquota. Nos outros, foi só a alíquota. Em resposta ao TIF, a empresa informou que o enquadramento se deu por atividade preponderante da companhia. A análise procedida se baseou nas informações relativas à CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, dos trabalhadores em formato de EFIP. Quadros demonstrativos nos anexos 13, 14 e 15. Quanto às ações judiciais, aí eu cito, eu copio e colo do relatório, as 3 ações que eu já expliquei para vocês. Nenhuma tinha trânsito em julgado ainda, o fiscal lançou separado para poder prevenir a decadência. Sendo assim, os créditos tributários foram constituídos em processos apartados, individualizando-se as rubricas com exigibilidade suspensa e as com exigibilidade normal. O presente processo é relativo aos valores de base de cálculo com exigibilidade normal. Foram apurados valores de RAT devido em cada estabelecimento, ajustado, considerando o FAP 0,9580 e descontado o valor declarado. Então, ele declarou 1%, aí, aqui o fiscal fez 2% vezes 0,9580, que é a JURAT ajustada, exceto para aqueles 3 estabelecimentos em que ele reenquadrou a atividade. Também ele colocou 3% vezes a JURAT ajustada e subtraiu o que ela declara. Aí ele cita no procedimento, os processos que foram lavrados no procedimento fiscal, que é esse, os próximos 3. Bom, na impugnação, a empresa alega nulidade, está baseada em presunção, inconstitucionalidade e legalidade da contribuição do RAT, questiona a taxa Selic e incidentes de juros sobre multa. Foi proferida acórdão, a DRJ manteve o lançamento. A empresa apresentou recurso, onde alega nulidade da autuação, pois se baseou em presunção, já que a auditoria visitou apenas uma filial e presumiu que a atividade preponderante dos demais 163 estabelecimentos da empresa tinha a mesma atividade. Se a auditoria tivesse visitado a matriz e tivesse analisado as GFIPs, teria inferido que a realidade da filial de Bauru não condiz com a realidade dos demais estabelecimentos. Entende que o correto seria a fiscalização vistoriar cada estabelecimento da recorrente. Acrescenta que a fiscalização não comprovou que, para os períodos posteriores, a empresa informou a alíquota de RAT de 2%, e que isso não interessa, pois que se discute a realidade do ano de 2010. Usa um SIC aí, porque, na verdade, o ano aqui é o 2014. Afirma que o ônus da prova quanto às atividades praticadas em cada estabelecimento é do fisco, o que não foi feito. Cita decisões do CAF no sentido de que a fiscalização tem que motivar o desenquadramento sob a pena de nulidade do lançamento. Discorre sobre a independência dos estabelecimentos, cita a IN 971, artigo 72. Afirma que, dentre as seguradoras, dentre as seguradoras, há uma atividade preponderante, vírgula, de exploração de seguros de vida, cuja alíquota de RAT é de 1%. Diz que os funcionários do grupo são comuns e exercem somente atividades de escritório, sem riscos. Informa que apresentou laudos durante a ação fiscal que atestam a boa condição de trabalho da matriz da recorrente, com grau de risco de acidente leve, que devem ser observados considerando a verdade material. E os laudos deveriam ser observados, ao menos, para o estabelecimento matriz, que é onde ela fez a vistoria. Né? Afirma que é inconstitucional e ilegal o artigo 10 da 10.666, que criou o FAP. Questiona a incidência de juros sobre a multa, requer seja reconhecida a nulidade do auto, no mérito seja reconhecida a legalidade da autuação e, caso sejam afastados os pedidos anteriores, que seja mantido o grau de risco da matriz em 1% e, ainda no mínimo, o afastamento dos juros sobre a multa de ofício. É um relatório. Então, doutor, são 9h33, o senhor tem 15 minutos. Me escutam todos bem? Uhum. Primeiramente, bom dia, senhora relatora e presidente e demais conselheiros. Prometo ser bem breve aqui, não vou tomar mais de 5 minutos, que vou focar no ponto principal de defesa, tá? Aqui o problema é o seguinte, né, de fato houve esse reenquadramento em relação à alíquota do RAT, mas o que a gente tem que ter em mente aqui é que a autuação foi baseada em presunção. E eu explico por quê. A súmula 351 do STJ, que é seguido por esse CARF, fala basicamente o seguinte: quando existir, o RAT é feito de forma individual, levando em consideração a atividade preponderante da empresa. Ok,
salvo quando existir mais de um CNPJ, que é o nosso caso aqui, tá? Então, aí você leva em consideração a atividade desenvolvida em cada estabelecimento. A autuação foi baseada em presunção positiva, porque ela fiscalizou o estabelecimento do Grupo BB Mafra, localizado em Bauru. Lá contém 11 funcionários e nem de perto reflete a realidade do grupo, entende? Então, assim, fica complicado defender a autuação nesse sentido, porque se você pega a realidade da matriz, por exemplo, na GFIP, se você pegar um da GFIP, que a gente até cita no recurso voluntário, o recolhimento da contribuição da filial de Bauru é 134 mil, enquanto da matriz é 3,5 milhões. Então, assim, é uma considerável. E eu cito aqui um trecho do auto de infração, que é contraditório, eu peço licença para abrir aspas aí. Folha 139 do processo. Diz o fiscal, querer tomar esta condição de escritor administrativo de um determinado estabelecimento como regra geral para toda empresa é inaceitável. Mas foi exatamente o que ele fez. Ele pega a filial de Bauru, entende que ali a alíquota de RAT é de 2% e aplica para todas as demais empresas do grupo. E prossigo aqui. A fiscalização tem mais de 160 estabelecimentos, enquanto a Mafra e Vida, a empresa do grupo a qual tenta se equiparar, tinha cerca de 14 estabelecimentos. Sim, aí outra incongruência. Até para esses 14, foi aplicada a alíquota de 2%, ok? Mas veja, o ponto aqui não é falar, olha, embora a atividade preponderante seja, assim, seguro na vida, como diz o STJ e a jurisprudência desse tribunal, você deve levar em consideração a realidade de cada estabelecimento. O laudo juntado aos autos diz respeito exatamente à matriz. Lá, o risco ambiental, análise ergométrica, programa de controle médico e saúde, é tudo excelente ou boa, certo? E ainda cito um trecho aqui que vale muita atenção. Desenvolve tarefas exclusivamente administrativas, não sofre qualquer risco físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, exerce suas atividades de forma confortável e segura, são sempre orientados a desenvolverem atividades produzidas, visando sempre o bem-estar de cada um. Veja, conselheiros, quem tiver oportunidade, eu não sei se todos vêm de São Paulo, basta passar aqui no prédio da Marginal e ver que o edifício Mafra ali é extremamente administrativo, é para trabalho de escritório, e ali é onde fica a matriz. Não pode equiparar um estabelecimento de Bauru, onde tem 11 funcionários, sendo que 4 ou 5 fazia vistoria de veículos, e tentar aplicar para toda a empresa. Esse ponto, assim, ele é crucial para o auto de infração. Por mais que existam algumas outras empresas que podem ser qualificadas eventualmente ou não na alíquota de 2%, o fiscal não fez o trabalho correto. O certo seria, sim, analisar pelo menos a realidade de cada estabelecimento, ou ao menos da matriz que tem um laudo. E o laudo foi completamente desprezado pelo argumento que não se referia à unidade fiscalizada. Óbvio, ele fiscalizou a filial, ele não ia aceitar o laudo da matriz, mas para lavar o auto de infração, ele exige a contribuição da matriz. Então, assim, é bem complicado defender a legalidade desse auto. Para mim é claro aí que foi baseado em presunção, tá? Eu cito, por fim, um acórdão proferido, inclusive, pela ilustre relatora, 2401-004792, contribuinte Honda Automóveis do Brasil, em que há exatamente esse entendimento que eu estou aqui colocando. Eu não sei se vale a pena eu abrir aspas para citar, eu acho que eu já conhecimento de todos, mas é só um pequeno trecho aqui. Contudo, em virtude de reiteradas decisões do STJ, a partir do parecer PGFN 2120 de 2011, a alíquota da contribuição para o GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco da atividade preponderante, quando houver apenas um registro. Não é o nosso caso. Então, eu não vou tecer detalhes acerca da inconstitucionalidade, acho que não é necessário. Eu agradeço o espaço pela sustentação oral. Espero que todos os conselheiros aí estejam bem aí de saúde aí no meio dessa pandemia e os respectivos familiares também. Agradeço e peço desculpa se me alonguei um pouco. Não, tá ótimo.
Só esclarecendo, que parece que houve então, um entendimento equivocado, é que a fiscalização visitou, sim, a unidade Bauru, mas o lançamento foi com base nas GFIPs enviadas pela própria empresa e não com base na visita. Eu vou ler agora o voto e aí eu falo sobre isso. Então, tá. Na preliminar, quando o recurso é conhecido, na preliminar, insiste o recorrente na tese já rebatida pela DRJ que o lançamento se deu por presunção. Neste ponto, como se verá no próximo tópico ao tratar do mérito, restará esclarecido que a fiscalização agiu exatamente como determina a legislação vigente à época dos fatos geradores. A fiscalização tomou por base informações declaradas em GFIP pela própria empresa. O fato de ter optado por visitar o estabelecimento da empresa da cidade de Bauru em nada muda o lançamento. Aliás, nem precisava a fiscalização ter feito tal visita para proceder o presente lançamento. Sendo assim, rejeita-se a preliminar de que o lançamento foi realizado por presunção, não havendo que se falar em nulidade dele. No mérito, aí eu vou explicar sobre o CNAE, a JURAT e o FAP. O lançamento teve base determina a Lei 802, artigo 22.2, cito, que é o que trata da JURAT. O regulamento da Previdência trata no artigo 202, cito também, e destaca o parágrafo 5º, onde está escrito que é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante. O CNAE informado pela empresa em GFIP para os seus vários estabelecimentos no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, foi o 6212-000, seguros não vida. Para tal atividade preponderante, o anexo 5 do RPS atribui a alíquota JURAT de 2%. Desta forma, uma vez que a própria empresa reconhece a atividade preponderante e realiza o autoenquadramento, deve informar a alíquota JURAT correspondente, conforme o anexo 5 do RPS, que no caso é de 2%. A empresa, por sua conta e risco, informou a alíquota de 1%, afastando a determinação prevista em lei e no decreto. Caso ela entendesse que a atividade preponderante era outra, ela deveria ter informado outro CNAE. E sim, por estabelecimento, não um único para a empresa toda, é esse o meu entendimento mesmo, conforme decisões da STJ. Mas aqui já tinha decisão e o fiscal já fez por estabelecimento. Tanto é que em outros 3 ele desenquadrou. Vamos continuar. Diante da situação que se apresentava, a fiscalização apurou diferença entre o realmente devido, aplicando-se a alíquota de 2%, e o informado, 1%, tomando por base as informações prestadas pela própria empresa em GFIP. Observe que a empresa identificou a falha, pois, como informa a fiscalização, enviou GFIPs após o início do procedimento fiscal, informando a alíquota de 2%. O fato de não ter a fiscalização juntada aos autos tais GFIPs não é relevante, pois esta relatou apenas as informações que com o sistema informatizado da RFB, alimentado pelas declarações enviadas pela própria empresa, que, por óbvio, conhece as informações. Não é relevante o fato da empresa ter procedido a análises ambientais e de condições de trabalho em seus estabelecimentos para fins de determinação da alíquota de JURAT. Tais análises importam para a verificação da necessidade do pagamento da alíquota adicional para o financiamento da aposentadoria especial, mas não para a determinação da alíquota de JURAT, pois esta, como já visto, está definida no regulamento, não cabendo à fiscalização cuja atividade administrativa é vinculada, à vista de eventual situação encontrada na empresa, atenuá-la. No caso, a fiscalização não desenquadrou a atividade preponderante informada para 134 estabelecimentos ativos da empresa, apenas ajustou a alíquota JURAT para a atividade que a própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante. Portanto, não há que se falar em motivo do desenquadramento para tais estabelecimentos, inclusive a matriz. Não houve desenquadramento. Correto entendimento da recorrente sobre a independência dos estabelecimentos e, no caso de haver algum estabelecimento cuja atividade preponderante é outra, como citado no recurso, a de exploração de seguros de vida, cuja alíquota JURAT é de 1%, deveria ter a empresa informado isso na GFIP do referido estabelecimento. Contudo, de acordo com o informado pela fiscalização, não se verificou referida declaração para nenhum estabelecimento. Repita-se, a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota JURAT correspondente conforme o anexo 5 do RPS. Em relação aos estabelecimentos, CNPJ final 45, 78 e 158, a fiscalização apurou que a empresa informou a atividade, agora sim ela desenquadrou. A atividade preponderante é equivocada, pois a atividade preponderante era de telemarketing, CNAE 8220-200, para a qual a alíquota JURAT prevista é de 3%.
Apenas para estes 3 estabelecimentos houve o reenquadramento da atividade preponderante, devidamente motivado conforme relatório fiscal. Desta forma, apenas para estes 3 estabelecimentos houve a reclassificação da atividade preponderante, informando a fiscalização que se baseou nas informações relativas à CBO dos trabalhadores informados em GFIP. Consta no recurso apenas alegações genéricas, não tendo sido apresentadas alegações específicas para o reenquadramento efetuado nestes 3 estabelecimentos. Acrescente que, de acordo com a RPS, artigo 225, parágrafo 1º, as informações prestadas à GFIP constituição em termos de confissão de dívida na hipótese de não recolhimento. E ainda dispôs o parágrafo 4 desse mesmo artigo que determina o preenchimento, as informações prestadas à entrega da GFIP são de inteira responsabilidade da empresa. Assim, correto procedimento fiscal que constatou o correto enquadramento no CNAE e atribuiu a alíquota Jurrat correspondente a ele, constituindo o crédito tributário relativo à diferença de Jurrat. Quanto às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade do FAP, eu falo que não cabe à atividade administrativa questionar a lei, e acrescento que, no caso presente, a infração foi aplicado o FAP 09580, o que atenua a alíquota Jurrat aplicada. Considerando a Jurrat de 2%, a Jurrat ajustada é de 1,916%, menor do que 2%. Logo, caso fosse acatadas as alegações do recorrente, em nada mudaria o lançamento, pois apenas seria declarado que a alíquota correta seria 2 e não 1,916, o que agravaria a situação. Juros sobre a multa, eu cito a súmula CARF 108, e concluo por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Os outros 3 são idênticos, só muda que cada um depende do resultado da ação judicial para a exigibilidade do crédito tributário. Perguntas? Eu posso só fazer uma observação, doutor? Pode. O fato que, obviamente, que incluiu-se o CNAE não vida, certo? Mas optou por colocar a alíquota 1% justamente pelo fato de refletir a realidade. Por quê? Porque no cartão de CNPJ, a atividade preponderante, de fato, está como não vida, mas existe também a atividade secundária do seguro de vida, né? Inclusive, doutor, o senhor está desacordo com o que o senhor acabou de falar. Se você, numa empresa, checa a atividade preponderante e vê que é outra, você tem que informar o CNAE daquela outra. O cartão do CNPJ, a atividade informada no cartão do CNPJ, não tem correlação com a informada na GFIP para fins de verificação da alíquota Jurrat. Mesmo que você coloque sua atividade preponderante CNPJ seja X, aqui, igual o fiscal fez 3 estabelecimentos, ele viu que a atividade preponderante era de telemarketing. Então, para esses 3, ele colocou o CNAE de telemarketing. Então, não importa o que foi informado para fins de CNPJ. O que importa aqui é que, por estabelecimento, a empresa tem que checar efetivamente qual a atividade preponderante dela e informar este CNAE, mesmo que diferente do cartão de CNPJ. Então, pode falar. Doutora, o problema é a inclusão do CNAE, essa regra formal, certo? Certo. E uma vez que você define o CNAE, eu não tenho como mudar a alíquota Jurrat, porque ela é vinculada ao CNAE conforme o anexo 5 do Regulamento da Previdência Social. Perfeito. Então, para quem CNAE? E o que me pareceu é que a fiscalização checou, por causa do CBO, tanto é que em três estabelecimentos, ele falou, não, esses aqui, a atividade preponderante não é seguro, é telemarketing. Então, o telemarketing é outro CNAE. Então, em 3 estabelecimentos, para os outros todos, não houve desenquadramento, porque ela levou em consideração o CNAE informado em GFIP pela própria empresa. E parece que ela olhou todos. Por quê? Para 3 estabelecimentos, em virtude do CBO, ela viu que o CNAE não era aquele informado, e aí ela reenquadrou com telemarketing, entendeu? Tudo bem, então, mas a formalidade está prevalecendo, sobre a realidade dos fatos, né, doutora? A gente tem o princípio da busca da verdade material. Eu trouxe um laudo que comprova que a realidade da matriz não é a de 2%. Doutora, eu não posso afastar dispositivo de lei e decreto sob pena de perda de mandato.
Quando eu tenho um KNAI e eu tenho a alíquota dele, eu não posso falar que é outra. Eu não tenho esse poder. O fiscal lá na ponta, se ele verificar que o KNAI é outro, ele pode reenquadrar até para reduzir e orientar, isso está escrito no decreto, e orientar a empresa até pedir restituição. Isso pode acontecer, mas não foi o que aconteceu. Ele verificou que a própria empresa declara em GFIP, que é de responsabilidade dela, e lançou. Então, assim, uma vez que ele fez isso, eu não tenho competência para alterar. Só o fiscal lá na ponta poderia verificar isso. Doutora, eu entendo perfeitamente o argumento, mas, para mim, no meu entendimento, acho que o princípio da verdade material deve prevalecer sempre. Mas tudo bem. Mas a verdade material que se apresenta é este KNAI, e não e o laudo, efetivamente, esse laudo de informações ambientais, ele é sim relevante para fins de aposentadoria especial, aquele adicional de 6,912% sobre a folha. Em termos de JURAT, tem que ser avaliada a atividade preponderante conforme o CBO. Tá? E realmente causa essa confusão, eu já vi em outros casos, da atividade da pessoa entender que tem que colocar o do CNPJ. Não, tanto é que a decisão do STJ deixou claro que é em função da atividade preponderante em cada estabelecimento da empresa, o que, obviamente, vai de encontro com a questão do KNAI informado no cartão do CNPJ, para fins do CNPJ. Entendeu? Bom, pessoal, alguma pergunta? Me pareceu que o contribuinte informa dois KNAIs na GFIP. KNAI da atividade econômica e KNAI da atividade preponderante. No caso, as amostras que tem aqui parece que são iguais os dois. Todos esses vinculados a essa atividade de seguro não vida. Seguros não vida. Tá? Então, ele informou realmente isso. Só que, a partir dessa atividade, ele deveria ir no anexo 5 enquadrar como 2%. Ele enquadrou como 1%. Então, o fiscal, ele fez uma análise para ver se era condizente. Essa análise, ele não se pautou por uma análise de todos os estabelecimentos. Isso é verdade. Ele se pautou por uma análise de um conjunto que ele tinha. E concluiu que não tinha justificativa para aquele 1%. E aí ele acrescentou que a empresa informava em GFIP subsequentes o mesmo KNAI de atividade preponderante com a alíquota 2%. Então, embora ele não tenha feito uma análise individual de cada estabelecimento, mas pela amostragem que ele fez, pelos elementos que ele tinha, ele concluiu que aquela atividade preponderante informada pela empresa devia ser mantida com a alíquota correspondente. Me parece que faltou prova da empresa no sentido de que a atividade preponderante nos seus estabelecimentos não era igual. A atividade não era igual. Demonstrando que em tais estabelecimentos, a atividade preponderante que ela informa em GFIP está equivocada, o que daria ensejo a uma revisão. Essa situação toda que eu estou falando é diferente daquele caso que houve um reenquadramento, porque aí o ônus da prova é da fiscalização, que tem que comprovar que a atividade preponderante não é aquela declarada pela empresa. Me parece que é esse o contexto, né? Essa questão da verdade material, mas ela envolve, a verdade material ela não está isolada, ela precisa ser vista no contexto também do ônus da prova. E o ônus da prova aqui, uma parte dele era da empresa, de mostrar que o que ela declarava como atividade preponderante nos diversos estabelecimentos não estava correto. E quais seriam esses que não estavam corretos? Já em relação ao aumento da alíquota para 3%, aí o ônus da prova é da fiscalização, e me pareceu aqui que ela apresentou as provas
que não foram contraditadas por outras a ponto de desconstituir. Essa é a minha visão para os conselheiros terem mais um parâmetro para a sua apreciação. De qualquer forma, Cleberson, me parece que aí a fiscalização deu uma olhada em todos os estabelecimentos. Senão, ela não teria desclassificado 3. Ela deu uma olhada geral no CBO. Isso mas senão isso não teria isso aí fica assim na entrelinhas, né? Ou seja, teve um conjunto, né? Teve um conjunto de elementos. O que pode ser aferido aqui foi isso que eu disse, né? Uhum. Dessa informação da empresa como atividade preponderante nos vários estabelecimentos, uma análise que foi feita, né? Porque a empresa, o primeiro equívoco é da empresa. Ela tem que fazer o autoenquadramento no âmbito do lançamento por homologação, e o KNAI preponderante que ela avalia em relação à atividade dos seus trabalhadores naquele estabelecimento, ela tem que estar compatível com o anexo 5. Para não estar compatível, ao menos se tivesse uma medida judicial. Senão o KNAI ele tem que estar compatível com a alíquota. E não era o caso. Então, o que a fiscalização fez foi verificar se tinha indícios, se tinha elementos da empresa mostrando que os estabelecimentos teriam uma atividade preponderante diferente da informática. O que não me parece que tem prova aqui. A prova apenas a prova está relacionada com o laudo aqui de um estabelecimento, né? Bauru. Bom, mas é isso. Só uma observação, a prova é do estabelecimento matriz. Eu acho que aí tem prova. Falou errado. Não, tranquilo. Bom, mais alguém? Se não, votamos. Cleberson. Eu acompanho o voto da relatora. Aide. Com a relatora. Acompanho. Matheus. André. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso, é o mesmo resultado para os outros 3, eu só destaco nos outros, que tem uma ação judicial para o fato gerador, né? Para o fato gerador não, para o abaixo de cálculo, e fica, bom, a questão da diferença de Jurrat fica mantida. Se ele ganhar na justiça que aquele fato gerador não incide, eu nem olhei o processo judicial, porque ele não é objeto dos autos. Tá ok? Obrigada, doutor. Ok, eu agradeço. Ter ficado esclarecido também essa questão. Sim, eu estou aqui também fazendo o meu papel, agradeço a todos aí, peço desculpa se fui deselegante em algum momento, mas é que estou fazendo, tentando deixar mais claro aí o meu entendimento, tá bom? Tá certo, obrigada, bom dia. Tchau, gente, obrigado, tchau, tchau. Beleza. Pessoal, eu vou continuar nesse computador mesmo, deixo o Matheus de suporte, na hora do intervalo eu tento continuar no outro, tá? Porque eu prefiro ter os dois que eu controlo a mesa e a minha tela, porque quando eu tenho que ler e escrever a ata, eu saio, né, da tela aqui. Vamos continuar, mas tá estável, tá tranquilo, né? Tá? Então tá. O próximo processo da pauta, então, deixa eu olhar aqui qual que é. Tá vendo? Aí eu perco É a Andréia. Não, foi tirado de pauta. É Rodrigo. Está 145, Rodrigo. Exatamente. Rodrigo, 145. É porque agora eu tenho que ficar alternando tela aqui, aí eu demoro um pouco mais. Então, se vocês puderem me ajudando, a gente fez agora, foi ótimo. Bom, 145, Centro Sociocultural Nossa Senhora Rosário de Fátima. Esse aqui é uma contribuição. Parte da empresa, fato gerador, remuneração paga, segurado empregado e contribuinte individual. Nesse aqui, o 145 especificamente, o fato gerador foram as remunerações pagas aos empregados, sendo tributadas as diferenças de base de cálculo constatadas no cruzamento das folhas de pagamento, recibos de férias gozadas e rescisões de contratos de trabalho com as respectivas refis. Quer dizer, então, diferença entre folha, recibo e rescisão, valor superior a declarar no GFIP. Remuneração paga a contribuintes individuais, nas competências que ele cita aí no relatório.
E aí, conseguindo a fiscalização também, que conforme o estatuto, a entidade tem por objeto o desenvolvimento de atividades beneficentes, assistência social, mas não requereu isenção em INSS. Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de entidade beneficente, porém a entidade não é considerada isenta, pois não requereu isenção em INSS. O contribuinte declarou em GFIP, emitiu as contribuições da empresa. A impugnação, a contribuinte alega a imunidade tributária, inexistência de dolo, falta de responsabilidade de representantes legais e necessidade de arquivamento de representação fiscal. O lançamento foi julgado procedente, ciência do acordo, recurso voluntário. Ela fala sobre a imunidade, o recurso, porque a instituição não distribui lucros, atende os requisitos, fala sobre a regulamentação, que a regulamentação estaria no 9 a 14 CTN, não distribui lucros, aplica receita e rendimentos, não manutenção e melhoria de serviços, o atendimento ao disposto, não atendimento ao disposto 55.1, 8.212 não é suficiente para afastar o direito à imunidade. O conhecimento do INSS não tem efeito constitutivo. A exigência do requerimento que trata o parágrafo 1º do artigo 55 foi atendida pelo recorrente, sempre declarou por meio das DPJ. Ele repete a inexistência de dolo e necessidade de arquivamento da representação fiscal para fins penais. Depois do recurso, em relação ao ocorrência de dolo, fraude de simulação, eu faço aí algumas considerações sobre a necessidade de caminhamento da representação por previsão expressa do 83.430, que o Ministério Público é que tem competência para instaurar o procedimento investigatório criminal ou arquivar a representação. E aí citação no CARF 28. E aí a isenção, imunidade, entidade beneficente e requerimento. Eu alego o direito à imunidade, mesmo se o requerimento previsto no 55 parágrafo 1º. Defende que apenas a lei complementar poderia estipular exigências legais, a qual se refere o preceito constitucional, afirma que a associação beneficente, sustenta que a entidade filantrópica, busca comprovar o legado pelos objetivos do seu estatuto, pelo registro no CNAS, reconhecimento de utilidade pública do decreto federal e estadual, registro do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. E aí eu cito, contra a constitucionalidade 55, 8.212, a AFNA é competente para afastar a aplicação de lei sobre tal fundamento. E eu cito esse julgamento aí do desembargo de declaração no RE 566-622, que acaba falando que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social. Então, definiu que é constitucional 55, inciso 2. Né? Então, nota-se, portanto, que, embora as condições para a fruição da imunidade devam estar dispostas em lei complementar, pode a lei ordinária prever aspectos procedimentais. Nessa lei, isenção, imunidade dependia, conforme 55.1, de referimento por parte do INSS. Nesse ponto, a este órgão competia a verificação do cumprimento cumulativo de todos os requisitos elencados no inciso 55, eu cito. Nesse ponto, destaque-se que, embora o relatório fiscal não tenha abordado a questão, o certificado de entidade de fins filantrópicos apresentado, de folha 805, estava fora do prazo de validade, indicando que sequer o requisito constante 55.2 estaria cumprido. De toda forma, os documentos apresentados se destinariam a comprovar o atendimento de requisito de habilitação à isenção concedida e também fiscalizada e eventualmente cancelada somente pelo INSS, por força de competência dada pela legislação em vigor à data de fato gerador. Nessa lei não é possível também aceitar o argumento de que a entidade apresentava obrigações acessórias, pois essa era a condição prevista pela norma para a manutenção do benefício, não para a sua concessão. Com isso do recurso, nega o provimento.
Alguma pergunta? Nessa conclusão que teve dos embargos, no RE, final do ano passado, se manifestou sobre o artigo, sobre o parágrafo 1º ou não? Não. Não. Então, não ficou esclarecido. É porque ele estava decidindo o SEBAS, né? 55.2. Aí acabou, assim, dando constitucionalidade 55.2. Porque... Não, isso é exigência, sim. Poderia exigir, porque é um aspecto formal, né? O parágrafo 1º não tinha a ver com isso. Mas é porque o requerimento também é uma formalidade, né? Eu só queria saber porque eu não me detive assim a uma leitura mais desse tema, desse que ficou paralisado aqui, né? Tá? Não se manifestou, não. Eu fiz um resumo, até compartilho depois um estudo sobre as decisões do Supremo, porque na verdade foram várias, né? Foram embargos, mas na verdade que foram para vários processos que já tinham discutido a temática do artigo 55 do inciso 2º também. Agora, na minha visão também, o requerimento ele é uma formalidade. E aí depende de como cada caso é tratado também, mas a importância que eu dou é o motivo do cancelamento da imunidade para não conceder o SEBA. Porque cada caso acaba sendo uma situação. Me parece que aqui ele perdeu, né? Ele não se discute os motivos pelo qual houve o cancelamento, né? Me parece que a questão aqui ficou apenas... Nesse aqui nosso? Não, nesse aqui ele não tinha um ato, né? Ele não tinha feito o requerimento. Ele não fez o requerimento. Ele tinha os decretos, né? Aqueles... o CNAS, né? O registro CNAS, esse reconhecimento de utilidade pública e o certificado de entidade fins filantrópicos estava fora do prazo. A fiscalização só fundamentou por falta de requerimento. Mas é o requerimento pro INSS. Pro INSS. Embora o certificado de entidade estivesse fora da validade na data do faturador. Mas ele questiona o requerimento pro INSS ou ele questiona o requerimento do certificado? Ele questiona o certificado na impugnação? Não, ele está questionando que ele atende os requisitos. Que ele de fato atende, que ele não distribui lucros, que ele não... Que a entidade filantrópica é reconhecida, que tem o CNAS, que é reconhecida por decreto federal e estadual. É isso que ele questiona. E que o requerimento para o INSS seria desnecessário. Isso. Essa visão do requerimento é só a partir da Lei 12.101, né? A legislação vigente à época do fato gerador exigia que tinha que ter o pedido no INSS. Isso aí. Aí mudou depois. Aí agora Essa questão não foi avaliada pelo STF. Constitucional do artigo 55 era necessidade de certificado, e eu não vi na decisão nada relacionado ao requerimento. Não vi. Eu já vi alguns, eu fui pesquisar, tem alguns contribuintes que eles alegam que essa 12.101, como ela veio posterior e tirava a necessidade de requerimento, poderia se aplicar retroatividade. Como ele não falou aqui no caso, eu nem abordei. Tá.
Eu entendi que apenas o que foi mantido pelo STF foi o inciso segundo, né? SEBAS. Os SEBAS. Os demais... Mas aí dá para afirmar que ela tinha SEBAS no período? O fiscal não fundamentou com base nisso. Não, mas esse não é o motivo do SEBAS. Não, mas pelo que eu entendi, e talvez o doutor Matheus possa falar com mais propriedade, o que eu entendi é que a própria inconstitucionalidade, ela falava sobre os... Depois, lendo ali, meu entendimento dessa ação aí do STF, é porque se questionava se a lei ordinária poderia definir requisitos requisitos à imunidade. Mas aí falou que não lá atrás. Só que nesse embargo de declaração, ele acabou decidindo que não, realmente não pode. Mas aspectos procedimentais pode. E aí eu enquadro esse 55 parágrafo 1º como um aspecto procedimental. Isso. Mas na decisão do STF, ele só esclareceu que seria procedimental o 2, né? Mas também não afastou 55 tudo. Ele diz que requisito material é do STM, formal na lei ordinária. E o requerimento é requisito formal. A grande dificuldade é entender o que seria um requisito procedimental ou não. Aí vou ler aqui um trecho, que a lei ordinária, de acordo com o Supremo, não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. A lei complementar, por sua vez, é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. É porque realmente, no caso prático, pode ter um aspecto procedimental tão forte que ele acaba limitando, criando um requisito, né? Eu reavaliando aqui, rememorando, né, e refletindo, o requerimento em si, ele seria formal, né? Conforme até o doutor Matheus concorda. O que não há nesse processo, pelo que está dito, não há. Agora, poderia haver o requerimento, a análise do INSS e não ter sido deferido. Aí teríamos que analisar os motivos desse indeferimento. Exato. Porque aí, dependendo dos motivos... Isso, o Supremo Tribunal Constitucional estaria atingido pela decisão do Supremo. Eu acho que é esse o raciocínio que pode ser feito. E como cada caso, né, nessas situações de imunidade, tem sua peculiaridade. Nesse aqui, me parece que o problema maior é que sequer teve o requerimento, né, e aí não conseguiu investigar os motivos ali para ter ou não direito à imunidade, né. A legislação vigente na época também era essa, né? Então o fiscal fez com que ele tinha, né? Não, sim, presidente, mas isso, nós estamos analisando os efeitos da decisão do Supremo, né? O que está na legislação é muito claro. Os efeitos da decisão do Supremo, me parece realmente, é claro dizer que a exigência de formalidade, ou seja, um certificado, um requerimento para o órgão de fiscalização, ele não seria óbice pela exigência por lei ordinária. Isso a compreensão que eu faço. Agora, no caso tanto do SEBAS quanto do requerimento, que pressupõe, no caso do SEBAS, a emissão do SEBAS, e no caso do requerimento, um deferimento. Se esses dois, o certificado, nem o deferimento, tivesse sido negado, temos que analisar os fundamentos, porque aí os fundamentos poderiam estar inseridos em lei ordinária, quando seria matéria de lei complementar. Isso. Eu acho que é isso, né, doutor Matheus? A ideia... Essa é a leitura também que eu fiz da decisão, tá? São decisões difíceis, porque elas fazem referência a diversos outros processos,
Mas eu também cheguei a essa conclusão de que o que importa nessas situações em que há o pedido, etc., fazer a análise desses motivos, que pode ou não ser constitucional de acordo com a decisão do Supremo. Porque a decisão não ficou se limitada a falar se é lei ordinária ou lei complementar. Ela abordou vários aspectos, né, alguns artigos constitucionais, incisos, não. Agora, nesse caso aqui, tem essa peculiaridade que não tinha, à época, esse procedimento, né? Como? Não tinha, à época, esse requerimento, não é isso, doutora? Sim, não tinha o requerimento, não teve o requerimento, mas o procedimento era exigido. Sim. O contribuinte descumpriu um aspecto formal que poderia estar na lei. Uhum. Porque o parágrafo 1º ele não foi declarado inconstitucional, né? Não foi. Declarado formalmente, né? Formalmente e nem materialmente. Não. Na verdade, o que eu quis dizer, não foi declarado expressamente. Expressamente não, eu tenho minhas dúvidas. Pois é, mas aí o senhor... Exatamente, por isso que eu fiz o raciocínio, doutor Raid, para ver se teria uma justificativa para ele estar incompatível com a decisão do Supremo de uma forma implícita. Aí, assim, o requerimento em si me parece que não. Esse controle, porque está até no contexto de controle, né? Porque o Supremo se manifestou que os aspectos procedimentais, um dos exemplos estaria relacionado à fiscalização e controle das entidades, que é o SEBAS também, né? O SEBAS do mesmo modo. Então, esse requerimento de isenção não deixa de ser estar vinculado, né? Manter conexão com o controle. O requerimento em si, né? O requerimento. Depois, se for indeferido, aí temos que analisar os motivos. Bom, na minha parte, eu acho que eu relembrei aqui a situação, né? E pude encaminhar uma... O controle agora é feito com base no SEBAS, não é bem um requerimento mais de isenção, mas hoje, né, à vista da 1201, a entidade vai ter que apresentar toda a documentação para poder o MEC, ou dependendo, tipo, né, dependendo se for educação, saúde ou assistência, verificar se ela preenche os requisitos. Só se ela conceder o SEBAS é que ela vai ter isenção. Então, acabou continuando, na quase é o controle mesmo, se ela é realmente filantrópica ou não. E tem situações também em que há o requerimento, né? Ou então a entidade já tinha o SEBAS e que pelo procedimento administrativo acaba tendo esse certificado revogado. E aí não se faz o requerimento, mas aí deve-se discutir, né, pelo que eu entendo aqui, os motivos da revogação desse ato, né, que é o ato cancelatório. Para dizer que o requerimento, doutor Raid, ele teria que ter, então, uma decisão dizendo que isso é uma limitação. O requerimento limita a fruição. A fruição do benefício, o exercício desse direito. Teria que ter alguma decisão nesse sentido, que esse requerimento ele limita esse direito, condicionando a algo desnecessário, algo que seria contrário, que somente poderia estar em lei complementar. No caso das demais imunidades, não há esse requerimento, né? Como regra, né? Alguns casos há, né? Mas eu digo, imunidade desses sujeitos por homologação, né? Tributos sujeitos por homologação, no caso. Aqui talvez segue um pouco na linha que o senhor disse, doutor Cléber, de controle dos próprios requisitos, né, para a fruição da imunidade. Portanto, seriam constitucionais. É uma situação diferente da que quando a imunidade já tinha imunidade, aí existe o ato cancelatório e depois ela deveria fazer o requerimento.
dessa situação aqui, porque aqui não teve ainda análise, não teve esse controle, né, por parte da fiscalização. Pelo que eu pude entender aqui dessa situação, né? Eu, sinceramente, tenho muita dúvida ainda. Eu tenho muita dúvida ainda sobre esse tema. O senhor quer estudar, doutor Raíde? Mais? Vista para o mês que vem? Eu acho mais prudente, até porque esse caso a gente não está nem enfrentando os requisitos lá dos incisos. Estamos barrando num parágrafo, né, primeiro. Exatamente. Sem entrar nem em outras formalidades. Eu penso que se ele preencheu todos os requisitos, e não é matéria controversa nos autos, ou seja, teoricamente ele preencheu, estaremos negando o direito à imunidade por conta desse requerimento. Não, mas aí é necessário, você está afastando a lei. Se eu afastar a lei vigente ao tempo dos fatos, né? Se eu afastar a lei, eu só teria que justificar a inconstitucionalidade. Exatamente. Eu tenho dúvida se o STF não declarou inconstitucionalidade deste parágrafo. É exatamente nisso. Não é que eu vou afastar a lei em mera presunção, né? E que isso não seria suficiente, né? Estava vigente, mas não, eu tenho uma dúvida se o que é que, de fato, a decisão do STF abarcou ou não. Presidente, só está imóvel. Para mim. Para mim também. Para mim também. Ela congelou. Entendi, doutor Reis, perfeitamente. É porque essa decisão do STF ela não foi como outras, que chega e diz, ponto A, B e C é inconstitucional, o resto não é. Ela deixa margem de dúvida para o aplicador do direito, né? Ela não foi muito clara, né? Tanto que já é um motivo de outros embargos, né? Eu acho que o problema maior da decisão é que ela solta, né, limitações materiais, mas isso ainda fica muito vago ainda, né? Por mais que ela tenha pontuado ali alguns incisos, né, artigo, etc., eu acho que ela ainda dá margens. O que é uma limitação meramente procedimental e uma limitação material. Nesse caso aqui, essa limitação procedimental apenas do requerimento não acaba sendo também uma limitação material, então, assim, fica realmente essa dúvida. Certo. Mas, de qualquer maneira, para afastar a lei é necessário ter certeza, né? Eu acho que aí, na dúvida, ao menos aqui no âmbito administrativo, né? Na dúvida, prevalece a lei, né? Não, sim, com certeza. Mas como eu disse, doutor Cleverson, esses casos estão retornando para a gente. A maioria está sendo pedido a retirada de pauta, seja pela IPGFN, seja pelo contribuinte, até por conta da incerteza do julgamento, né? Uma vez que não transitou em julgado. E fiquei até assim, surpreso por eu não ter a PGFN nem o contribuinte pedido a retirada deste processo específico. Não sei se é por conta do valor, que é muito pequeno, diferentemente de outros, ou das nuances desse, né, que se apegou a esse parágrafo primeiro. Então, eu tenho muita dúvida quanto à decisão. Tem um processo, já indiquei para a pauta, mas por conta do valor não adentrou, e tanto que eu nem eu fiz o voto ainda por conta dessas dúvidas que eu tenho. Já que vamos julgar um processo, eu queria pelo menos um tempo para... Alguém sabe se já teve julgamento nesse tema nesse ano? No CAF? Não me recordo, doutor Cleverson. Eu acho que não. Doutor Cleverson, não pesquisei. Estão sendo tirados de pauta sistematicamente, até onde eu vi. Agora... Pessoal, desculpa interromper, mas vocês estão me vendo agora? Sim, perfeito. Eu não consigo nem desconectar do outro ali, porque é o meu computador que caiu aqui a rede, eu estou no celular, tá? Deixa eu tentar expulsar o outro aqui. Expulso o outro, por favor. Isso, Expulsei. obrigada. Ótimo.
Eu estou aqui, tá? Agora, pode continuar. O que vocês resolveram? Você quer presidente, assim, não, nós estamos apenas discutindo o tema e ficou encaminhado aqui. O doutor Raid vai pedir vistas para poder analisar e até, eventualmente, trazer algum subsídio. Pois é, mas então é vista de mesa? Não. Não tem como ser vista de mesa. É vista normal? É isso, eu voto e o doutor Raid pede. Como é que você vota, então, Cleberson? Eu acompanho o relator. A Alexa acordou aqui, parece que a internet voltou. Peraí, então. Então, esse é o 145, vai ficar como vista para o conselheiro Raide, transformada em vista. Acho que eu já tenho um digitado. Agora, eu não sei se essa consequência da vista se estende para todos os demais. Acho que sim, não? Acho que é segurado. Depois só ler o próximo, porque também é parte empresa, não é segurado, não. Mas tem uma outra base ali. Só para. Lembrando que no recurso extraordinário há embargos de declaração. Após esses embargos. Aos embargos dos embargos. Sim, do contribuinte, por parte do contribuinte. Então, vista para o conselheiro Raide. Transformado em vista coletiva, o relator votou por negar provimento ao recurso, acompanhado pelo conselheiro Cleberson. Nesse ponto, houve pedido de vista. Como é que é? Estende para os outros, Rodrigo? O 146 é o GFIP, esse aí é o que estava fora, acima da GFIP, né, na folha. O 146 é o que estava na GFIP e o 147 é terceiro. Então, não tem jeito. Todos eles, né? Ok. Então, esse volta no mês que vem, certo? Muito bem. Pode ir para o próximo, então. Podemos fazer um intervalo, por favor? Você já tem aproveitado quando eu fiz, né? Podemos sim, claro. Tá. Intervalo, tá, gente? 5 minutinhos, vamos lá. Tá, obrigada.